O projeto de lei que dificulta a criação de novos partidos já pode voltar a tramitar no Senado. O Supremo Tribunal Federal terminou hoje o julgamento do mandado de segurança que pedia a interrupção da proposta. A maioria dos ministros entendeu que o STF não pode fazer o controle prévio de matérias em debate no Congresso. O presidente do Senado disse que os líderes partidários vão decidir em conjunto sobre a retomada da tramitação do projeto, que já foi aprovado na Câmara dos Deputados. A Comissão de Relações Exteriores do Senado declarou apoio ao movimento contrário à privatização do nome Amazônia na internet. A empresa norte-americana Amazon tenta obter exclusividade sobre o uso do domínio. O registro do domínio .amazon pela empresa do mesmo nome prejudicaria os 8 países amazônicos. Na prática, isto significaria que se alguém realmente da região amazônica quisesse lançar um site como, por exemplo, cupuaçu.amazon, não iria conseguir, a não ser que a empresa dos Estados Unidos permitisse ou alugasse esse direito. Na Comissão de Relações Exteriores, todos os participantes criticaram uma possível preferência do interesse comercial sobre o público, caso a empresa privada consiga fazer o registro nos Estados Unidos. Para nós, 8 países independentes soberanos, pedir permissão a essa empresa para proteger o nosso domínio, para proteger a nossa identidade, a nossa cultura, para pedir permissão a uma empresa americana para desenvolver o nosso próprio país, aí vai longe demais. O Comitê Gestor da Internet no Brasil também esteve representado na reunião. O secretário-geral do CGI defendeu um sistema mais democrático nas decisões da ICANN, a agência com sede nos Estados Unidos, que regula a administração da internet no mundo e decide sobre os novos domínios na rede. Uma governança da internet com uma maioria, com uma decisão debaixo de uma jurisdição de apenas um país, realmente não representa mais um anseio internacional. Existe, pelas Nações Unidas, um órgão ou um fórum que foi criado que chama Governança da Internet. É um fórum mundial exatamente para discutir qual seria a melhor solução para não substituir a ICANN, mas para ampliar a forma da governança atual. Eu acredito que o modelo ICANN, como ele existe hoje, ele é aberto e amplo o suficiente para permitir que todos os interesses e todas as partes envolvidas possam se expressar. É o que está acontecendo no momento, é o que nós estamos testemunhando neste caso concreto. E por isso que eu tenho confiança de que o processo em si saberá resolver a questão sem necessidade, como você perguntou, de recurso a vias judiciais. A campanha contra a privatização do nome da Amazônia na internet foi lançada nesta semana pela senadora Vanessa Graziotin, com o apoio de outros parlamentares e instituições governamentais. A intenção é reunir milhares de assinaturas pela internet num abaixo-assinado que será entregue no próximo mês na África, na reunião do Comitê Gestor de Governos da ICANN. Em nome de uma tradição, em nome de um povo, que eu repito, não fala uma língua só não, e nem só fala as 8 línguas desses países, falam centenas de línguas indígenas que ainda prevalecem. Quem quiser participar da campanha contra a privatização do nome Amazônia pode assinar a petição que está disponível no endereço www.nossaamazonia.org.br. E nesta quinta-feira, a Comissão de Relações Exteriores também recebeu em audiência pública o ministro das Relações Exteriores, Antônio Patriota. Em pauta, o Mercosul e a criação do bloco Aliança do Pacífico, que reúne Chile, Colômbia, México e Peru. Enquanto as trocas comerciais entre os membros do Mercosul cresceram 20% desde a crise de 2008, a expansão do comércio internacional foi de 13%. O dado reflete que, ao contrário do que dizem os críticos, o bloco sul-americano vai bem. É o que garantiu o ministro das Relações Exteriores durante a audiência pública no Senado. Avanços reais e concretos têm suscitado a aproximação dos demais países da América do Sul, seja por via da adesão formal, caso da Venezuela e agora também da Bolívia, e
com os demais membros da América do Sul, participando, como eu disse, dessa rede de acordos de livre comércio, Guiana e Suriname agora também manifestando interesse em transformarem-se em estados associados. Antônio Patriota disse ainda que a Aliança do Pacífico, bloco que reúne Chile, Colômbia, México e Peru, não preocupa o Brasil. Afinal, o país já tem acordos comerciais com 3 das 4 nações da aliança, semelhantes aos que os membros do grupo têm entre si. O que a Aliança do Pacífico representa, por além de um projeto de coordenação política, que eu acho que não deixa de ser importante, é uma embalagem nova numa situação já existente. O ministro admitiu que há dificuldades para fechar um acordo comercial com a União Europeia, em negociação há uma década. No entanto, ele argumentou que a demora é para garantir condições boas para os dois lados. O caso do Chile é bem eloquente. O déficit com os Estados Unidos, depois da assinatura do acordo, passou de 700 milhões para 4 bilhões em 2008. Tem que ser um acordo bom. Não adianta apenas ser numérico. O Brasil fez 10 acordos, 10 maus acordos. Na chegada à reunião, o ministro comentou as manifestações em todo o país. Isso aí é função, em grande medida, do fato de que houve avanços importantes na sociedade brasileira, na economia brasileira, que permitem que os jovens, que os outros manifestantes tenham outras aspirações, e essas aspirações, sendo legítimas, o governo tentará atendê-las. Os senadores aprovaram hoje uma modificação no texto final do projeto do ato médico votado na última terça-feira. Eles incluíram o item que tira das competências exclusivas dos médicos a realização de exames citopatológicos e seus laudos. Com a alteração, profissionais como farmacêuticos poderão também fazer esses exames. O presidente do Senado, Renan Calheiros, informou que o texto vai ser novamente publicado antes de ir para a sanção da presidente Dilma Rousseff. A Comissão de Agricultura aprovou uma medida para beneficiar com isenção de impostos os produtores rurais que utilizarem a técnica da inseminação artificial nos rebanhos. O projeto de lei complementar de autoria do senador Romero Jucá isenta do imposto sobre serviços os procedimentos de inseminação artificial e fertilização in vitro na pecuária. O texto alega que a atividade, além de já recolher o ICMS, exige alto investimento em tecnologia e está orientada à produção de um bem e não à simples prestação de um serviço. A proposta segue agora para a Comissão de Assuntos Econômicos. Os senadores também aprovaram requerimento para a realização de uma audiência pública para discutir com representantes do governo e produtores rurais a aplicação do seguro agrícola. A reunião ainda não tem data marcada. Nós temos que debater e discutir o seguro agrícola para que realmente nós tenhamos protegido o nosso agricultor com relação a possíveis acidentes que possam vir no futuro, com relação à perca da safra, uma diminuição na safra. Nós temos que proteger o agricultor para que ele possa continuar no campo. Esse é o grande objetivo de todos esses trabalhos nossos, é fazer com que nós possamos manter as famílias no campo. O presidente da Agência Nacional de Saúde Suplementar, André Longo, participou de audiência pública em reunião conjunta das Comissões de Assuntos Sociais, Constituição e Justiça e Assuntos Econômicos. Ele veio prestar contas sobre a atuação no último ano da ANS, responsável pela fiscalização dos planos de saúde privados no país. O presidente da Agência Nacional de Saúde Suplementar apresentou os números do setor. O país tem hoje 47 milhões e 900 mil beneficiários de planos de saúde. São mais de 1.500 operadoras que movimentam quase 100 bilhões de reais por ano. Os senadores demonstraram preocupação com a sustentabilidade do sistema. A classe média tem hoje como referência ter uma, digamos, entre as suas prioridades, sonho de consumo é ter uma casa, ter um carro e um plano de saúde. Neste último ano, de 2011 para 2012, nós temos pela primeira vez o crescimento das despesas de maneira superior a
o crescimento das receitas. Então, as receitas subiram 10,1 bilhões e as despesas do setor subiram 10,7 bilhões. Uma das propostas para evitar riscos de financiamento é criar um plano de capitalização destinado aos jovens que ajude a cobrir as despesas com saúde. Nós desenvolvemos, em conjunto com a Superintendência de Seguros Privados, um produto chamado VGBL Saúde, que teria isenções fiscais, né, que estão sendo, nesse momento, alvo de atenção do Ministério da Fazenda, da Receita Federal. O presidente da ANS destacou que um dos desafios da agência é fazer com que as operadoras de planos de saúde paguem ao SUS as despesas dos segurados que utilizem a rede pública, o que é previsto em lei. A receita realizada nesses últimos 2 anos da ordem de 154 milhões, enquanto nos 10 anos anteriores essa receita foi de 124,6 milhões, isso foi com aperfeiçoamento dos processos. Isso aqui foi repassado para o Fundo Nacional de Saúde. Temos, nesse momento, mais de 600 operadoras inscritas em dívida ativa por não pagamento do ressarcimento devido ao SUS. A ANS avalia que cobrar das operadoras os procedimentos que os segurados fazem na rede pública é fundamental para ajudar a financiar o SUS, mas não é suficiente. Seria necessário também discutir alternativas para que os dois sistemas se complementem, evitando a duplicação da prestação de serviços. Hoje é natural que, após um trauma ou um acidente, né, os beneficiários, inclusive os beneficiários de planos de saúde, sejam atendidos na rede pública. Então você poderia ter algum tipo de diálogo, inclusive do ponto de vista financeiro, entre os dois sistemas, para que esse serviço ficasse a cargo do sistema público. Da mesma forma, outros serviços, onde o sistema privado tem abundância e tem know-how para realizar esse serviço, poderiam ficar a cargo do setor privado. Na página da TV, na internet, você pode rever as principais reportagens desta edição. O Jornal do Senado termina aqui. Boa noite e até amanhã.